Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse quarto trimestre de 2014 estudando as revistas da CPAD com o tema Integridade Moral e Espiritual. O legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elienay Cabral. Nós trazemos aqui apenas um complemento para ajudar os professores e alunos. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. O texto áureo está em Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A verdade prática diz: a integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. A palavra-chave da lição é determinação. Na lição, então, é a forte inclinação de Daniel e seus amigos em não se contaminar com as iguarias do rei. Então vamos ver que Daniel, um jovem, aproximadamente aí, vamos dizer, entre 15 e 18 anos, junto com seus amigos Ananias, o Misael e o Azarias, quando foram então deportados, levados de Judá, de Jerusalém, para a Babilônia. Então ali chegando, nós vamos ver que eles vão ser preparados para servir ao rei Nabucodonosor. E ali eles fazem então um propósito de não se contaminarem com as iguarias do rei, com as comidas, as bebidas que ali eram servidas, e eles põem em seu coração de serem fiéis à palavra de Deus, que ensinava que eles não poderiam comer comida sacrificada a ídolos, e também eles não poderiam comer certos tipos de alimento, vamos dizer, como carne de porco, e várias outras alimentações, e vários outros alimentos como peixe sem escama e outras coisas mais que a Bíblia ensina. Então, eles colocaram em seu coração de, mesmo que isso lhes custasse a própria vida, eles seriam fiéis a Deus e não se contaminariam com aqueles alimentos, aquelas coisas que eram iguarias, eram coisas servidas somente ao rei e aos seus príncipes, às pessoas importantes, mas para eles era condenado, era errado fazer, era errado comer aquilo. Muita gente não consegue se controlar diante de alimentos que lhes são oferecidos. A pessoa vai a alguma festa ou sai com algumas pessoas que não são crentes, ou às vezes até com crentes, mas comem de tudo que se oferece, qualquer coisa. Vão a qualquer lugar e comem de tudo que ali existe, sem se preocuparem. Mas aqui Daniel coloca em seu coração: eu quero agradar a Deus e não aos homens. Eu quero fazer tudo para ser fiel a Deus. Então ele escolheu ser íntegro, ser fiel à palavra de Deus. E ele tomou essa decisão e foi seguido aí. Daniel primeiro tomou essa decisão e foi seguido pelos seus companheiros. Eles também apoiaram essa ideia e também apoiaram fazer esse tipo de exigência ali. É claro que para fazer isso eles tiveram que pedir ao chefe dos eunucos para que ajudasse a eles a não comer aquele tipo de alimento. E o chefe dos eunucos não concordou, porque ele ficou com medo de morrer. Se aqueles jovens se alimentando diferente dos outros ficassem magros ou mais feios ou adoecessem, a culpa seria dele. Então o Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, ele então não concordou, mas um funcionário dele, o seu ajudante, concordou com Daniel, depois de este chegar a ele e pedir para ele fazer um teste. Então ele disse: você experimenta, durante 10 dias nós vamos comer
legumes, né, frutas, verduras. Então nós vamos comer durante esses 10 dias isso. Mas se nós estivermos do mesmo jeito ou melhor do que eles, então você vai deixar que nós comamos a comida que nós estamos acostumados a comer, a comida que agrada ao nosso Deus. Então aquele empregado concordou e ao final então de 10 dias eles estavam melhores. A Bíblia diz que estavam aqui mais gordos, significando que eles estavam com a saúde melhor, com a aparência melhor do que todos os outros. Por quê? Porque Deus lhes concedeu esse milagre, lhes concedeu essa ajuda para que eles continuassem fiéis então a Deus. Então Daniel e seus companheiros aqui demonstram que têm integridade de caráter. Eles foram bem educados pelos seus pais e seguiam uma fé a Deus. Eles arriscavam a própria vida para serem fiéis a Deus. Eles com isso demonstrariam que o seu Deus é superior a outros deuses, que o seu Deus era o verdadeiro Deus e que eles precisavam ser fiéis a esse Deus, e esse Deus, em resposta, lhes ajudaria nesse cativeiro, lhes ajudaria a dar testemunho desse Deus diante daquelas pessoas. Então, eles tomaram essa firme decisão, eles arriscaram a própria vida, arriscaram o seu futuro ali, naquele país distante, no meio daqueles povos ali, idólatras, povos guerreiros, cruéis. Então, eles foram fiéis a Deus e Deus foi fiel a eles, confirmou a sua fé, a sua fidelidade, a sua integridade. A leitura bíblica em classe está em Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 8 e o versículo 17 e o versículo 20. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele as levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Glória a Deus, aleluia. Então, durante aqui o estudo da lição, nós vamos ver detalhes sobre a leitura que fizemos. Vamos passar aí por cada detalhe. Vamos ver aí que Daniel e seus companheiros se destacam aqui, são corajosos, fiéis a Deus. Eles vão estudar ali a cultura dos caldeus, vão aprender a língua dos caldeus, eles vão aprender tudo sobre aquela cultura e vão ficar agora com, além do que já conheciam, que eles trouxeram já uma sabedoria muito grande, já trouxeram um conhecimento muito grande a respeito de todas as matérias
que naquela época eram estudadas, então eles já trouxeram um conhecimento muito grande e agora passaram a conhecer mais ainda, porque agora estavam estudando uma cultura que era uma cultura que estudava muito, que tinha aí várias matérias que eles estudavam e cresceu mais ainda então a sabedoria que eles tinham. Então acumulou mais currículo ao que eles já tinham. Então quando eles se apresentam agora ao rei, o rei vai descobrir que eles eram 10 vezes mais sábios do que todas as pessoas que ele conhecia antes. Então nós vamos ver que eles fazem o propósito de não se contaminar. Veja que fazia parte da dieta dos judeus o vinho, fazia parte também comer carne, não tinha problema. Agora só que eles primeiro tiravam todo o sangue, era toda uma preparação, os animais que eles comiam, não era qualquer animal. Então eles resolveram não comer e nem beber o vinho. O vinho porque poderia ser um vinho embriagante e eles não poderiam fazer isso, pois a palavra de Deus dizia que eles não podiam se embriagar. A carne, eles não podiam comer carne de animais imundos e também eles descobriram ali na certeza que aquela carne, aqueles alimentos que eram servidos eram primeiro dedicados aos ídolos da Babilônia. Então ele descobriu que todos aqueles alimentos ali eram servidos após se fazer uma oração, uma dedicação aos deuses daquela terra. Então Daniel e os seus amigos resolveram não se contaminar com aquilo, resolveram ser fiéis a Deus. Então eles pediram uma alimentação diferente dos outros. Nessa lição nós vamos ver aí as seguintes partes. Primeira parte, uma retrospectiva histórica. Tópico 1, a situação moral e política de Judá. Tópico 2, a situação espiritual de Judá. Tópico 3, o Império Babilônico arrasa o reino de Judá. Na parte 2, a força do caráter. Tópico 1, a tentativa de aculturamento dos jovens hebreus. Tópico 2, o caráter colocado à prova. Na parte 3, nós temos aí a atitude de Daniel e de seus amigos. Tópico 1, uma firme resolução. Não se contaminar. Daniel 1:8. Tópico 2, Daniel, modelo de excelência. Tópico 3, Daniel, modelo de integridade versus sociedade corrupta. Vamos ver a introdução que diz o seguinte. A lição de hoje retrata a história de 4 jovens judeus levados cativos para a Babilônia. Dos 4 rapazes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a pessoa de Daniel é quem tem maior ênfase nessa narrativa. A sua fidelidade a Deus e integridade moral são demonstradas em meio a uma cultura pagã. Fruto da formação moral e espiritual recebida de seus pais, as atitudes de Daniel fizeram-no desafiar a ordem do rei da Babilônia, a maior autoridade do mundo de outrora. Estamos no século XXI, um tempo marcado pelo paganismo. Ao lermos a história de Daniel e a de seus amigos, somos desafiados a ter firmeza de caráter, adotando uma postura moral que jamais negue a fé e a ética cristãs do mundo. A integridade moral de Daniel tem muito a nos ensinar. Então nós vamos ver que, dentre aqueles que foram deportados, ou seja, aqueles que foram levados para o exílio, aqueles que foram retirados ali de Judá e a sua região de Jerusalém, toda aquela região de Judá, todos aqueles que foram levados, veja bem, eram pessoas separadas dentre os outros. Pessoas que tinham uma aparência melhor, que tinham estudo, que tinham algum tipo de cultura, foram levados. Agora, dentre esses todos, se destacaram esses 4 jovens que foram de Judá. Então, provavelmente que foram de Jerusalém e que eram descendentes do rei Ezequias ou de outros reis, mas que estavam ali quando Nabucodonosor então invade. Ele diz então para levar essas pessoas que se destacavam. São jovens,